Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, parabenizar a MEC pelo trabalho e pelo evento. Assim, indescritível imaginar tanta gente discutindo mercado de capitais, num momento tão importante para o país. Então, fico muito feliz de poder estar aqui representando o banco. O Mauro, quando fez o convite, queria que a gente apresentasse a proposta que o banco está trabalhando num plano diretor de mercado de capitais. Esse plano ainda não está pronto, estamos discutindo. Então, eu vou falar um pouco sobre a atuação do banco no mercado de capitais. Então, para muitos é estranho pensar o BNDES atuando no mercado de capitais. Eu já ouvi alguns dizer, acho que não tem papel para o banco no mercado de capitais. Eu queria, espero, compartilhar com todos, acho que tem, e eu espero que a gente possa avançar nessa direção. Deixa eu ver para onde que eu aponto aqui. Bom, é muito pequeno o gráfico, mas assim, para dar uma ideia do que é o banco. O banco ele tem a parte forte de crédito, mas também é um investidor institucional. Então, na linha do que a Daniela falou, a gente vê o papel do banco enorme, quase 84 bilhões de reais de ativos. Se a gente excluir as mais líquidas, Petrobras, Vale, Fibria, JBS e Suzano, essa carteira cai para 23,4 bilhões de reais. Muitas perguntas. Por que o banco se mantém em ações líquidas? Temos atuado no sentido de desinvestir. O banco investe onde tem falha de mercado, onde o benefício social é maior do que o benefício privado, esse é o objetivo. Acompanha, enquanto acompanhamos, na linha do que a Daniela acabou de colocar aqui, a gente busca, e somos também, aderimos ao código da MEC de Stewardship, então, a BNDESPAR, que é o braço de investimentos do banco, atua como investidor institucional. Entendemos que, enquanto acompanhamos as empresas, temos o dever fiduciário de votar, induzir as melhores práticas de gestão, de governança e também social. A ênfase agora vai ser na discussão social. Acho que a gente avançou muito em governança. O S é algo que a gente precisa avançar muito, e a gente tem algumas propostas nessa linha. Mas, enfim, falando rapidamente da participação do banco, a gente tem, grande parte, então, são ações ainda líquidas, mas você olha que, por tipo de instrumento, ações, a gente tem um pedaço, quase 90% a gente tem em ações, uma parcela pequena em outros tipos, fundos de investimento ou debêntures. São muitas empresas, as empresas que a gente tem atuação direta são 125 e acho que umas 180 empresas atuação indireta. O banco desse tamanho todo é difícil atuar de uma forma direta, É mais complicado você conseguir chegar na ponta e que essa interferência na ponta não gere uma falha de mercado, Uma falha, você acaba atuando numa falha de mercado e gera uma falha de governo. Se você colocar dinheiro demais, a gente já viu esse filme antes, você gasta recursos preciosos do governo e, às vezes, o resultado é ao contrário do que a gente imagina. Muito dinheiro numa empresa ou num setor pode acabar refletindo excesso de oferta naquele setor e, no segundo momento, esse excesso de oferta reduz a rentabilidade daquele setor. Então, o resultado termina sendo o contrário daquele que se imaginou no início. Então, se você olhar focando uma das, vamos dizer assim, caindo um pouco numa das formas que entendemos que é bastante útil de atuação do banco, é dentro de fundos. Por que dentro de fundos, E aí a gente vai falar rapidamente a esse respeito. Porque você consegue fazer o crowding in de uma maneira bastante objetiva. O banco participa, eles incentivam o mercado, incentivam os gestores a atuarem em determinadas falhas, e aí a gente vai falar um pouco disso, e alavanca essa participação. Então, hoje o banco tem cerca de 3 bilhões em fundos, alavancando 16,2 bi de recursos privados. Então, esse é um papel importante de você justamente ajudar a trazer o setor privado para os investimentos que podem ter algum tipo de externalidade positiva. Então, se você dividir o número de fundos em valor, ainda predomina o private equity. Mas se você olhar em número de fundos, o número de fundos de venture e seed aumentou significativamente, porque é uma forma de atuar que tem grande conteúdo de inovação e, portanto, uma falha importante é acesso a recursos no setor de inovação. E acesso a recursos de que forma? Acesso a recursos em equity e em dívida. E a discussão é um pouco como que a gente avança nesse tipo. Então, caindo aqui numa discussão rápida sobre mercado de capitais. Onde que a gente pode atuar nesses pilares aí, que a gente está falando no framework legal e regulatório, organização institucional, tem aspectos tributários. O grande, vamos dizer assim, contexto é macroeconômico. E um pouco antes de subir aqui, conversei rapidamente com o Zé Márcio e o Tomás Tosta, estamos num alinhamento de astros, um contexto de baixa inflação,
taxa de juros baixa. Então, é muito oportuno, né, esse ambiente para que o mercado de capitais se desenvolva, né? Então, aí você tem uma grande discussão fiscal por trás disso. Mas, atendendo essa importantíssima questão fiscal, onde que o banco pode atuar? O que o banco pode fazer? Porque nos outros pilares a atuação é do governo em geral. O banco atua no pilar justamente, né, da infraestrutura para as negociações. Como que o banco pode ajudar justamente nesse pilar, né? Então, não sei se dá para ver, né, esse é uma parte do estudo em andamento, tanto que você compara países emergentes, asiáticos e mais desenvolvidos, e o Brasil é o verdinho, né? O Brasil em verdinho, quando você olha do lado esquerdo, estamos falando do mercado acionário, do lado direito é o mercado de dívida. Então, se você olha no mercado acionário, a gente fica muito mal no market cap, número de empresas no mercado, custos de transação, né? E, no caso, quando você olha a parte de turnover, que é a liquidez, não é tão ruim comparado com os demais, né? E a concentração, são grandes empresas indo ao mercado. Mas custo de transação, market cap e número de empresas, de fato, tem muito o que se fazer para buscar incentivar e aumentar o desenvolvimento do mercado de ações. No mercado de dívida, estamos em todos os aspectos muito abaixo. O prazo dos títulos, o volume, o número de emissões, tudo isso o Brasil, comparado com outros países, está muito aquém. E temos atuado, né, nessa experiência recente do banco, focando nas falhas de mercado de dívida e inovação. Tem sido os pilares que o banco mais agiu nesses últimos tempos, vamos dizer assim. É desinvestir das ações maduras, vou tentar achar aqui qual é o lugar que eu falo, desinvestir das ações mais maduras e buscar alocar esses recursos que saem do desinvestimento de ações maduras para ações que tenham um grande conteúdo de sustentabilidade, aí falando de práticas ambiental, social e de governança, contexto de desenvolvimento regional, inovação e mercado de capitais. Então, o mercado de capitais, ele, assim como os outros três, entrou como um dos objetivos transversais de todas as atuações do banco. Então, você tem as nossas missões, infraestrutura, estrutura produtiva, que é facilitar justamente em alguns setores a transição de algumas empresas, por exemplo, uma economia de baixo carbono. Tem empresas que já são naturalmente de baixo carbono e outras que estão em transição e precisam de apoio. Então, a mineradora, não necessariamente, a atuação de uma mineradora, ela pode sim contar com incentivos para fazer a transição para uma economia de baixo carbono, menos água. Então, processos produtivos que tratem dessa transição podem e devem ser apoiados por um banco de desenvolvimento, porque justamente gera grande externalidade positiva ao país. E o terceiro pilar, falando das missões, são aqueles, né, educação, saúde e segurança. São, vamos dizer assim, você pode ter vários, né, e a gente discute muito como selecionar, mas no caso, por exemplo, de segurança pública, né, é interessante porque a gente tem discutido muito, o banco tem ajudado o Ministério da Segurança Pública e a gente está se propondo a fazer isso. Aliás, é um intangível que tem. O banco, ele atua no setor, no mercado de capitais, interagimos com as empresas que estão no nosso portfólio e também somos governo, então a gente interage com o governo. E não é desprezível a importância da interface que o banco pode fazer entre o público e o privado. Por exemplo, em segurança pública, há algumas iniciativas que o banco pode apoiar com instrumentos de mercado. E temos discutido iniciativas, por exemplo, de Social Impact Bond, que atuem em regiões de baixo, né, vamos dizer assim, as comunidades, e que tenham impacto social. Então, e como que a gente pode fazer isso usando instrumentos de mercado? Para se chegar no instrumento adequado, primeiro precisa discutir qual a falha. Precisa discutir a falha, precisa olhar os benchmarks, o que outros países fazem, e a partir dali ter propostas. É óbvio que essas propostas e essas falhas também mudam ao longo do tempo. E esse é muito interessante porque se nós olharmos a experiência, por exemplo, de Israel, e eu tive lá há pouco tempo com a Leila que está aqui, né, tivemos uma viagem muito interessante para olhar uma Startup Nation, que é Israel. E eles dão o governo tem Innovation Technology Authority, eles dão grants. Ainda perguntei, como é que vocês lidam com os órgãos de controle? Ninguém sabe o que é isso, né? Riram de mim, não tem que lidar com isso. Mas também é um país pequeno, tem outras circunstâncias, mas o incentivo é o incentivo pelo incentivo da inovação, da externalidade, de transformar um país de um país que tenha grande conteúdo de inovação.
E o governo apoia isso. Mas o interessante que eu ouvi da pessoa que cuida do Innovation Technology Authority é que ele olha as falhas de mercado ao longo do tempo e elas se deslocam, elas vão se mexendo. E o governo precisa estar em todas as fases, porque se você apoia empresas emergentes, depois você precisa apoiar o scale-up. Então, se você não apoiar o scale-up, a empresa acaba não conseguindo atravessar e se multiplicar e desenvolver. Então, a atuação do governo deve ser também, vamos dizer assim, mais ampla nos setores, mas com muito cuidado para não ter excessos. Então, focando nas falhas de mercado, né, e como que nós dividimos as iniciativas do banco nessas falhas. Então, você pode atuar porque tem ausência de escala, então o objetivo do banco é dar profundidade a alguns mercados, como, por exemplo, o mercado de dívida privado, é um mercado que precisa de mais profundidade, aí tem uma discussão do dilema, se ele não tem liquidez, então os investidores não entram porque não tem liquidez, mas há espaço para se incentivar emissões que venham ao mercado, porque a falha nesse setor não parece ser falta de recursos. Há investidores interessados. A questão são os instrumentos e a disponibilidade de bons projetos. E o banco tem muito conhecimento em infraestrutura, tem muita capacidade, 2.800 funcionários, muito capacitados em diversos setores e especialmente em infraestrutura. Por que não ajudar as empresas a fazerem bons projetos e multiplicáveis, que tenham capacidade de atingir o mercado, fazendo o crowding in, trazendo o mercado. Como é que a gente testa o mercado? Essa é uma grande discussão. Como é que você sabe se o investimento aconteceria se o banco não estivesse lá? Como que você mede a adicionalidade? Você tem teorias e teorias a esse respeito. Como que nós temos atuado? Com um bom senso. Inovação é uma falha, parece bastante clara, a falta de acesso a recursos para essas instituições. No caso de crédito, como que a gente faz? Né, que é a grande crítica de crowding out no crédito. Usar instrumentos de mercado e, a partir desses instrumentos de mercado, por exemplo, ao buscar acessar o mercado, se o mercado vem, o banco anda para trás. Então, nós ancoramos as iniciativas, nós anunciamos ao mercado que estamos dispostos a apoiar determinadas iniciativas, vou falar um pouco mais adiante nisso, e se o mercado vem, como é que eu testo? Eu vou ao mercado. Tem uma instituição que vai buscar acessar o mercado. Se o mercado vem, o banco anda atrás. Então, lançamos um fundo um FDIC de energia renovável, dívida. Vamos apoiar até 50%. O mercado vem, Petros também veio, né, Daniel? Foi ótimo, os investidores institucionais que têm os seus desafios, são importantes players nesse mercado, conversamos muito com todos os investidores institucionais, conseguiram nos apoiar, né, foi muito importante, Petros, Previ, junto conosco, e ao entrarem os investidores institucionais, o banco ficou com 43% do fundo. Né, e mudamos o regulamento do fundo, discutindo gestor, instituições, para que o regulamento contemplasse toda a devida governança necessária para atrair os investidores institucionais. Por que esse instrumento é relevante? É um fundo de 500 milhões de reais, não vai fazer grande diferença, mas foi um desafio grande desde a estruturação. É um banco público, precisamos explicar por que escolhemos o gestor, fazer a tese, escolher o gestor, discutir o regulamento, buscar a captação, porque é difícil buscar, né, a soma dos potenciais investidores até a captação ser concluída. O importante é que um instrumento desse tipo, que pode ser replicável, ele ajuda, inclusive, os investidores institucionais em algumas questões relevantes, que é a diversificação do portfólio. Os bancos não têm equipe estruturada para cada um dos setores e também tem muitas preocupações, vamos dizer assim, regulatórias, atendimento, né, e transparência que eles têm que prestar para os seus participantes, para os órgãos de controle. Então, a partir do momento que existe um gestor capacitado e há vários investidores que participam dessa mesma iniciativa, nós validamos preço, a tese e trazemos os investidores institucionais. Então, é uma das formas que a gente entende que pode dar profundidade e replicabilidade, porque a partir dali, agora anunciamos, vamos colocar à disposição 5 bilhões em produtos semelhantes, em determinadas condições de mercado, né, porque também não adianta fazer uma parcela muito relevante, o banco acaba tendo uma participação, expulsa o mercado, e a tese pode não ser, vamos dizer assim, a premissa utilizada para aquela tese pode não ser razoável, né? Isso pode acontecer. Então, é muito importante, ao longo do processo, testarmos a tese e a razoabilidade. Parece que essa foi uma tese que vingou, e o objetivo é que haja outros fundos, como eu disse, 5 bilhões para infraestrutura e 1 bilhão para FDICs de crédito corporativo, né, que são falhas associadas a um setor, né, de crédito muito
reduzido, né, oligopolizado. Então, o acesso às micro e pequenas empresas, por exemplo, também é bastante reduzido. Elas não estão no radar dos grandes bancos. Então, como que a gente discute, como é que a gente ajuda essas empresas a terem acesso? Eu vou falar um pouquinho mais. Assimetria de informação e, no caso, a presença, que eu já mencionei, de externalidade. Então, o próximo slide, ninguém vai enxergar, mas é o portfólio do banco, né? Então, como eu disse, é o portfólio do banco dividido pelas diversas formas que a gente pode investir. A gente pode investir em equity, em dívida, direto ou via fundo. Então, aí tem a totalidade das iniciativas. E, ao final, né, a gente associa as missões, né, aos objetivos transversais e as falhas de mercado. Então, dando um exemplo, o primeiro item é o fundo de Venture Debt, que eu também não estou enxergando, é o primeiro, a Capital Semente. Segundo, fundo de Venture Capital, Private Equity, fundo de anjos. Fundo de anjo, por exemplo, né, é uma iniciativa que já estava em andamento no banco quando eu cheguei, mas achei extremamente interessante, porque o banco anunciou a chamada de um gestor que vai escolher anjos, né, o seed money, que vai colocar um real para R$1 do banco. E o banco apoia aqueles gestores que estão dispostos a colocar recursos próprios. Esse é um setor que carece de acesso a recursos para o início da operação e depois para o scale-up. Scale-up a gente vai identificar outras iniciativas. Então, ao longo da estratégia do banco, que é o próximo slide, são aquelas iniciativas agora ranqueadas entre fundos, né, investimento direto e equity e dívida. E embaixo, em vermelho, é o estágio do projeto, da empresa. Então, a empresa vai desde, o banco tem iniciativas que apoiam desde uma startup até a público, né? Então, não sei se o sinal sumiu, mas teria um outro slide dizendo desde quando, assim, falando rapidamente das iniciativas que o banco tem. Acho que eu tenho 3 minutos, estou fazendo a conta aqui, não é isso? O slide está aqui, não, agora não tem mais slide, nem aqui nem lá, mas tudo bem. Então, o banco começou a atuar em fundos. Os slides que vocês verão em algum momento, depois eu posso disponibilizar, agora apareceu aqui. O banco, desde 93, 95, atua em fundos. Então, são vários fundos. Eu não vou dizer que todos deram certo, não, muitos deram errado. Muitos deram certo. Se você olhar a média de rentabilidade dos fundos, cerca de 18%, a TIR, a taxa interna de retorno. Não é ruim. Alguns foram muito bem, outros foram mal. Então, foram mal por quê? Eu posso ter escolhido, num determinado momento, um setor que tenha ido mal. Foi o que aconteceu em algum momento com o óleo e gás, com o agronegócio. Então, dependendo do momento e do setor, o resultado do fundo pode não ser bom. Mas, numa ótica de portfólio, e esse é um ponto importante, olhando aqui um gestor público que tem que prestar contas, naturalmente, para a sociedade, para todos os órgãos de controle, isso faz parte da governança, né? Transparência, prestação de contas, isso tem que estar no DNA do público e do privado. No privado a gente presta contas, né? Para conselho de administração, para acionistas, esse é o nosso dever, faz parte da vida. No caso do público, a gente tem que aumentar o espectro, né, de informação, e é importante que a sociedade perceba as escolhas, por quem A, por quem B. Mas um ponto que é muito importante, voltando à experiência que eu vi em Israel, que eu achei muito interessante, é que eles lá incentivam o erro. O erro é um fato da natureza, é um estado da natureza, não é algo a que esteja associado ao gestor. E o fato de você buscar acertar, você vai passar por erros e vai acertar mais. Então, se você não puder errar, se não tiver, óbvio, dentro da devida responsabilidade fiduciária, o gestor público é recurso de terceiros, isso vale para privado e público, né? Você tem que ter responsabilidade fiduciária, prestar contas, tem que ser transparente, mas a partir dessas premissas, você vai tendo uma justificativa, os investimentos serão feitos. Pode acontecer de algum investimento não ser bem sucedido, mas se nós tivermos medo de fazer investimentos mal sucedidos, vamos andar para trás e andar no mesmo. Por exemplo, então acho que essa é uma discussão importante, a gente tem discutido muito, que não está aqui, mas é termos os processos. Aí, pensando do ponto de vista de órgãos de controle, é fundamental que haja uma auditoria ex post. Então, trabalhamos muito ao longo desses últimos anos nos processos. Parece pouco, mas é um exercício importante para que, a posteriori, o auditor que venha olhar aquelas iniciativas que eventualmente não tiveram sucesso, possa fazer essa análise à luz do momento que houve investimento. E eu já tive essa discussão no TCU. Trazer um resultado positivo não significa que fizemos certo.
e o resultado errado também não necessariamente fizemos errado. Então, é importante entender à luz de toda a metodologia que foi utilizada no momento em D0. E essas foram oportunidades de aprimoramento. Então, olhando aí a ótica de retorno e externalidade, clusterizando os fundos em alguns grupos, você vê que tem fundos, eu não vou entrar em cada um deles, mas há fundos que a rentabilidade foi negativa, outros positiva. Mas todos eles tinham, no seu início, um determinado objetivo. Inovação, infraestrutura, enfim. E a partir daquele objetivo, avançou-se no investimento. Falando um pouco de equity, e aí o banco foi muito parceiro. No caso da CVM, ainda o Leonardo, não sei se ele está aqui, o banco fez um projeto de apoiar as empresas, o mercado de acesso. E, de fato, houve sucesso na atuação do banco, 11 das 15 empresas que hoje estão no mercado de acesso são empresas apoiadas pelo banco. Houston, we have a problem com o mercado de acesso, mas aí é uma outra discussão que a gente precisa discutir, porque o mercado de acesso não funcionou, não teve liquidez, foi um momento de bastante desafio no mercado de acesso, mas precisamos olhar, olha, existe, o banco pôde. Então, isso é interessante, porque o que aconteceu aqui? O banco apoiou empresas fechadas, que se comprometeram com gestão, governança e transparência dentro da governança. E algumas listaram, outras fizeram IPO, mas isso significa que elas conseguiram chegar num estágio de transparência. O banco empurrou as empresas dentro das melhores, no contexto das melhores práticas de governança. Bom, agora precisamos discutir como aperfeiçoar e como melhorar a liquidez do mercado. No caso do IPO, teve uma que foi a Sênior, e aqui uma lista das empresas que foram apoiadas e que, inclusive, não todas, trouxeram um retorno bastante relevante. Então, você tem Bematec, TOTUS, Sênior, Ouro Fino, Lynx, algumas, teve uma que deu o GPM mais 57,3% de rentabilidade para o banco. Outras tiveram uma rentabilidade não boa, outras não tiveram rentabilidade, tivemos que fazer um stop loss. Mas, enfim, tempo esgotado. Eu vou voar. Então, só para fechar aqui, 2 minutos. Tá bom. Então, assim, tentando tangenciar na questão dos IPOs, para a discussão que eu sei que vai acontecer, eu sei que o Mauro vai provocar, por que a gente tem aqui as empresas, a gente está perdendo no Brasil participação nos mercados. Se a gente olhar do lado esquerdo, a gente está falando de emissão primária, Brasil, Chile e México. Títulos de dívida, os custos de emissão estão mais ou menos próximos. Então, você tem Brasil, 2%, 2 é alguma coisa, Chile e México, 1 é alguma coisa. No caso de ações, é que a gente tem uma grande discrepância. Custa caro levar as empresas para o mercado. 4,39, esse é um estudo do Banco Mundial, que eu já não tenho aqui a data, mas, enfim, é uma primeira base da nossa discussão, que no Brasil custa em torno de 4,39, no Chile 1,62 e você tem no México 3 e alguma coisa. Se você olhar embaixo desse gráfico, você tem os custos com banco agente. Se você comparar Brasil com os Estados Unidos, a diferença é de 4% para 1,5% nos Estados Unidos. Temos ali uma oportunidade de agir. O que fazer é uma boa discussão. Então, muito obrigada. Nós temos tempo para mais 2 perguntas, aproximadamente, da plateia. Pedimos que se manifestem ainda através dos púlpitos. Então, por favor, podem ficar à vontade para fazer suas perguntas. A senhora Eliane. Por favor. Olá, Eliana. A administração incumbente do BNDES está fazendo um excelente trabalho. Mas, pensando mais à frente, eu tenho uma preocupação com, digamos, com o tom of the top. E, então, a pergunta é, que medidas a atual administração está tomando para procurar, digamos assim, blindar essas mudanças de forma a preservá-las no futuro, independentemente de quem vença as eleições presidenciais de outubro? Não sei se está funcionando, não. Então, dá a oportunidade também de trazer... Eu estava assistindo mais cedo a apresentação do Monforte, do Fernando Soares, que é o presidente do Conselho da BNDESPAR. E ele fez um comentário que eu achei muito interessante, e aí eu vou dar uma declaração, porque, na prática, o tone at the top é dado no Conselho de Administração. E, de fato, o Fernando e os secretários
que são segundo escalão do governo, que hoje atuam na BNDESPAR, no Conselho, têm atuado de uma maneira incrível, apoiando todo esse trabalho. Então, assim, é óbvio que também, né, a estrutura de governança do banco muda, mas, assim, hoje existe total apoio para essas iniciativas. 2, o que nós temos feito, né, e eu não sou da administração do banco, eu estou no banco, e me propus a ficar no banco, numa conversa que eu tive com o Fernando, para colocar isso tudo no papel. Então, lembra, Fernando, eu fui conversar com ele, ele falou, não, você tem que concluir e colocar fazer as acabativas. Eu estou nas acabativas, que é colocar no papel... Colocar no papel. Então, todas essas iniciativas, elas foram transformadas em políticas. E eu brinco com a equipe, né? Tem o Rafael e a Verônica que estão aqui, e a gente está Charlie Chaplin fazendo ISs, resoluções. Claro que tudo isso pode ser mudado, mas há uma racionalidade, houve uma discussão a respeito dessa razoabilidade, as políticas estão escritas, né? Fomos preenchendo todas as políticas, e a partir dali, é claro que há espaço para melhoria, mas a mudança, quando a política está escrita, é mais difícil do que quando não há a política escrita. E eu me baseei muito, né, no exemplo de uma pessoa que eu sou absolutamente fã, que infelizmente faleceu, que é o Francisco Gros, que ele foi presidente, né, da Petrobras, quando eu estava na Petros, e teve pelo BNDES. Ele fez uma revolução no BNDES num determinado momento, mas saiu no meio, assim, recém-feita essa mudança. Foi quando o banco apoiou a primeira empresa que foi para o novo mercado. Foi um grande parceiro da adesão das empresas ao novo mercado. Mas, ao sair sem ter consolidado as mudanças mudaram, né? Houve uma reversão naquela direção. Então, as direções, assim, isso faz parte do jogo. Eu acho que pode, assim, eu tenho uma maneira, eu hoje já estou no 3º presidente, né? Já foi a Maria Silva, Paulo Rabelo, tem o Diogo, que é uma pessoa que tem uma extrema capacidade de conhecimento do setor público, isso tem ajudado demais, justamente, a fazer esse trabalho. Agora, então, respondendo objetivamente, colocar por escrito, né, todo o processo e as políticas ajuda, mas não impede. Mas eu acho que vamos ter que explicar por que mudar. E a sociedade tem que olhar, claro, em tudo. Obrigado. Eu não resisto em fazer a pergunta. Eu sei que não está pronto, eu sei que você não pode falar muita coisa, mas dá uma palhinha para a gente de qual é a reflexão que está acontecendo dentro do banco sobre essa questão de plano diretor que você trouxe para a gente. Então, a discussão, Mauro, ela está... Bom, primeiro, a gente está focado muito na atuação do banco. Um pouco do que eu pincelei aqui, e que não havia antes, e aí, né, foi uma percepção que veio quando o Paulo Rabelo esteve lá, e ele fez uma colocação que é fato. Hoje, no governo, se tem um lugar que pensa mercado de capitais, ou poderia pensar mercado de capitais, é no banco, né, que tem justamente essa interface. Então, o que a gente tem discutido são essas falhas e como que a gente pode atuar. Está muito mais voltado hoje, então, pergunta que a gente tem feito, como que o banco pode apoiar empresas, novas listagens no mercado, né? Qual é a discussão? E aí é mais complicado. Em renda fixa, a gente avançou muito. FDICs, debêntures no formato que eu falei, em inovação, né? Enfim, tem várias iniciativas. No caso de apoiar empresas para o novo mercado, para irem para o mercado, a discussão que a gente tem, primeiro, o grande desafio que o banco tem é a celeridade para atuar dentro do prazo da 476, por exemplo, porque o banco, para poder agir, a gente tem feito também uma grande discussão interna, porque não dá para ter prazos longos, a gente precisa ter capacidade de resposta rápida e condizente com uma auditoria a posteriori, porque vamos ser perguntados a posteriori por que de uma forma ou de outra. Então, o trabalho tem sido muito no sentido de definir, porque não cabe ao banco escolher empresas. Então, a nossa escolha ela tem que ser clara para terceiros. Por que você escolheu a empresa A ou a empresa B? Tem que ter o critério da impessoalidade. Então, Mauro, assim, a gente tem ali alguns primeiros insights, eu não quero arriscar aqui, mas olhando que o Marcelo chegou agora, uma das discussões que a gente tem feito e ajudado, participando aí de discussões com o governo, que acho que está em linha com dos objetivos da CVM, é o mercado de dívida. Eu sei que o foco aqui tem sido muito, né, e o meu histórico era muito discutir mercado acionário, mas eu acho que se nós conseguirmos avançar no mercado de dívida,
trazendo os investidores institucionais para esse mercado, né? E aí o trabalho com a Previc também é importante, né, Fábio? A gente tem discutido muito que assim, os fundos de pensão também têm que atender às regras prudenciais, etc. Mas eu acho que esse grande desafio da gente trazer os fundos de pensão para esse mercado, e assim a gente tem feito em dívida. Eu acho que em equity, como que a gente mede se a nossa, se ao levar aquela empresa para o mercado, se isso poderia ter sido feito sem recursos públicos? Isso é mais complicado. Mas em dívida acho que é mais fácil, em fundos. Não respondi, enrolei um pouco, porque a gente não tem o resultado ainda do trabalho.